A cada povo fizemos descer o livro em seu próprio idioma. Em realidade, é ele o talismã supremo, dotado de poderes sobrenaturais, assim como o livro máter evidencia. E essas palavras, afirmações do Bábio confirmam que em cada época Deus revela um livro sagrado. E esse livro sagrado, ele é a base da construção de uma nova civilização. Então, quando nós olhamos para trás, a gente olha, a gente consegue perceber naquilo que ainda está em nossas mãos registrado, né? Nós temos aqui o Bhagavad Gita de Krishna, e a essência desse ensinamento de Krishna era o amor. Temos o Torá, na qual Moisés fala da justiça. Nós temos o Zoroastro, na qual o tema do Zen e a Besta é a adoração. Nós temos o Tipitaka, ou Tripitakas, na qual Buda foca toda a sua crença e fé baseada no desprendimento, no desapego. Nós temos o Novo Testamento, que é a prova do perdão de Deus, quando manda um dos seus filhos para ensinar o povo a perdoar. Nós temos o Alcorão, o louvor a Deus, na qual Mohammed ensina sobre submeter-se à vontade de Deus. Maomé, quando ele veio na região tribal de muita extrema violência. Ele teve que educar esse povo. Era tão aterrorizante que ele mesmo teve medo de se tornar um mensageiro de Deus, como está relatado na história. E o Bab, ele fecha um ciclo, chamado ciclo adâmico, e abre um novo ciclo, que é o ciclo da unidade, a Era Bahá'í, que vai durar 500 mil anos. Então imagine que durante milênios, Deus preparou a mente e o coração da civilização para poder receber agora dois manifestantes gêmeos. Então imaginem vocês que todo o esforço de Krishna, de Moisés, Zoroastro, Buda, Jesus e Maomé foi que essa humanidade, dilacerada por preconceitos, por dificuldades, pudesse alcançar uma época chamada por Baha'u'lláh como a Era da Maturidade. Vocês sabem, todos os dias acontecendo uma calamidade nova e novos descobrimentos estão acontecendo. Então, nós nem conseguiremos prever o que vai vir na frente, mas nós sabemos, através das Escrituras Sagradas, que as coisas já estão acontecendo na nossa frente. Nós já estamos atrasados nesse processo. Mesmo dentro da causa, já estamos atrasados nisso. Então, a nossa grande oportunidade é compreender o que nós podemos fazer para ajudar a causa e não atrapalhar ela. Cada época, Deus, que é a força incognoscível, se manifesta através de um ser puro. E esse ser puro converte esse conhecimento que é invisível em algo plausível, que nós possamos entender. E por causa desses livros é que nasceram as civilizações, que é, no caso de Krishna, a civilização chamada de hindu. No caso de Moisés, aquele que nós chamamos de judaísmo. No caso de Buda, budismo. No caso de Zoroastro, os persas, né, zoroastrianos. No caso de Jesus, aquilo que é chamado de cultura ocidental. No caso de Maomé, a civilização islâmica. E agora nós estamos no princípio do nascimento de uma nova era, em que todas as promessas do passado vão acontecer e que tudo que vai e tudo que está vindo na nossa frente, ela é exponencial. Exponencial. Não tem como prever o que vai daqui para frente agora. Então aqui um exemplo de um quadro simples que mostra como em cada época a civilização saiu do conceito de clã, tribos, passou por povos, cidades, estados, está caminhando agora justamente para essa maturação que é uma sociedade global. E, novamente, né, seguindo em frente, a gente pode traduzir essa evolução nas questões materiais também. Então, quando a gente olha a arquitetura, você percebe que na época do hinduísmo, a arquitetura ela é construída para poder proteger aquilo que era o Criador. Já no budismo, a arquitetura ela se resume no conceito de menos é mais. Menos é mais. Que é aquilo que é aplicado hoje naquilo que a gente chama de modernismo. Já na época da cristandade, o conceito de arquitetura religiosa era justamente a ideia de um crucifixo que exemplificasse a história de Cristo, seu sacrifício. Mas no Islã, o que importa não é mais o templo, e sim a palavra sagrada. E na fé Bahá'í, Baha'u'lláh fala que ele está em todas as coisas criadas. E que nós somos, se quisermos, a luz dele. Por isso que o templo reflete a unidade e a luz do Criador. Que a evolução ela é contínua e que a partir do século XIX houve uma aceleração desse processo criativo,
científico e de descobertas. Então, é calculado que até hoje foram mais de 5 milhões de coisas criadas, nesse pouco tempo de revelação do Bab de Baha'u'lláh. Cada dia é uma nova criação, uma nova realidade. Então, a gente sai desse conceito de clã, tribo, cidade-estados para a ideia de uma civilização que vai ser unida aqui, e com sua unidade ela vai se encontrar com as outras civilizações fora do planeta Terra. Isso aí é fato que vai acontecer. Tudo que está sendo criado na ciência é para beneficiar a causa de Deus. Não há nada que não está sendo criado que é para prejudicar a humanidade. A humanidade está usando de maneira errada. E quando a gente olha para esses livros, eles falam que alguém vai vir. No hinduísmo fala o 10º avatar. No Torá fala a vinda de Jesus, que é Emanuel, em Isaías. Fala dos profetas do passado, fala da vinda de Baha'u'lláh, a vinda do Bab, de Abdu'l-Bahá, e fala também de Maomé. No budismo fala a vinda do Buda Maitreya. O zoroastrianismo fala da vinda do Rei dos Reis, e também fala da vinda de Cristo. O Novo Testamento fala da vinda do Pai Celestial e o Filho da Glória do Pai. E o Islã fala da vinda do Prometido, Mahdi, e do próprio Jesus Cristo. Por exemplo, essa profecia que o Marco de Oliveira postou, né, sobre o telégrafo. Ele fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:2. Quando a gente olha para esses livros sagrados aqui em cima, a gente percebe que todos eles vieram justamente do Oriente, para quem está no Ocidente. E todas essas religiões tiveram seu esplendor depois do Ocidente. E a gente vê mais claro isso a partir de Cristo. Cristo, Maomé, Baha'u'lláh. O Bab Baha'u'lláh nasce na Pérsia, mas qual é o povo que reconhece eles? Foi o Irã que reconheceu eles? Não foi. Quem foi que levou a mensagem? Pela primeira vez, quem foi que levou a mensagem de Baha'u'lláh para os Estados Unidos? Vocês sabem quem foi? A primeira pessoa que levou a mensagem Bahá'í para os Estados Unidos foi um reverendo presbiteriano que esteve na Síria. Ele era americano. E no ano de 1897 foi feita a primeira conferência interreligiosa nos Estados Unidos, numa igreja presbiteriana. E eles participaram povos de todas as religiões, e foi lida a frase de Baha'u'lláh. E nessa reunião tinha um Bahá'í, que foi Abdu'l-Bahá que mandou para os Estados Unidos. Mas para vocês verem, foram os cristãos que levaram a mensagem de Baha'u'lláh, cumprindo-se uma profecia do Novo Testamento. Uma vez eu perguntei para meu pai, eu perguntei assim, qual seria a missão de cada povo? Aí meu pai falou, olha, ele fala, segundo relatos que eu ouvi, ele fala que a função dos judeus é a proteção da Terra Santa. A função dos cristãos é o ensinamento da palavra de Deus. E a função dos muçulmanos é que a fé de Deus nasceu entre eles nesse dia, eles não perceberam isso ainda. Por exemplo, no dia 23 de maio de 1854, havia a declaração do Bab na peça no Irã, no Elão, Shiraz. No dia seguinte, era feita a primeira mensagem telegráfica do mundo, em Baltimore. Dia 24 de maio. Então, vejam bem, aquilo que Mateus fala, né, que vocês viram ali, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, Oriente para o Ocidente. Então, às 6h35, Samuel Morse estabeleceu a primeira ligação telegráfica entre Washington e Baltimore. A frase enviada foi: eis o que Deus realizou. E o que Deus tinha realizado antes? A revelação do Bab. Eu sou o prometido, anunciou Bab. Sou aquele cujo nome há 1000 anos invocais, a cuja menção vos tendes levantado, cujo advento tendes ardentemente desejado presenciar, e a hora de cuja revelação tendes suplicado a Deus que apressasse. Verdadeiramente digo, incumbe aos vossos povos, tanto do Oriente como do Ocidente, obedecerem minha palavra.
e assegurarem lealdade à minha pessoa. Eu sou o sol da sabedoria e o oceano do conhecimento. Dou alento aos esmorecidos e revivifico os mortos. Sou a luz que guia, que ilumina o caminho. Sou o falcão real no braço do Onipotente. De cada ave desfalecida, desdobro as asas caídas, lhe impulsiono o voo. Baha'u'lláh. O Bab declara que é o prometido. E Baha'u'lláh fala que ele é a luz que guia, que ilumina o caminho. Todo livro sagrado existe uma árvore genealógica para comprovar que aquela revelação divina ela é verdadeira. Essa aqui é a genealogia de Maomé, certo? Aqui aparece Abraão, Ismael, Moisés, Elias. Ó, Maomé está aqui, ó. Jesus está aqui, ó. Tá vendo? Olha, Zacarias está aqui, tá vendo? Ó, toda a família de Maomé está descrita nessa árvore. E a mesma coisa acontece com Baha'u'lláh e o Bab. Continuando aquela árvore, vocês depois vão ler isso aqui com calma, vão saber. Então veja, de Abraão teve 4 esposas: Sara, Quetura, Ishabac e Agar. Baha'u'lláh veio de Quetura. Jesus veio de Sara, de Jessé. E Jesus e Baha'u'lláh são descendentes de Jessé também, que é Isaac, Levi e Jacó. E o Bab veio de Agar. Bab. E quando a gente pega as datas, elas batem. Quer dizer, a matemática comprova a realidade de cada palavra revelada por Deus. Quando a gente pega esse quadradinho aqui da raiz, a gente lembra daquela profecia de Isaías: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Vocês entendem o que significa isso? Lugar de descanso é a terra de Israel. Sião é o local onde está hoje Bardi. Vocês sabem que Baha'u'lláh descendia de Zoroastro. E Zoroastro, ele previu tanto a vinda de Baha'u'lláh como de Cristo. Ó, voltarei, e quando vier, tu verás uma estrela no leste. Segue-me, segue-a, e me descobrirá recostado entre as palhas. Essa profecia é sobre Cristo. Mas ele também fez uma profecia sobre Baha'u'lláh. Então, quando a gente olha datas sagradas, Baha'is, a gente olha também para a cronologia dos eventos de todas as religiões, a gente percebe, para aqueles que são sensíveis a isso, de imediato o cumprimento do plano divino, até a eleição da Casa Universal de Justiça. Então, quando nós vamos analisar a matemática em relação a isso, a terra na qual o cumprimento da profecia aconteceria seria justamente a Pérsia, o Elão. E vocês vão ver depois sobre isso. Então, o copiloto fez um resuminho aqui, ó, falando sobre o Elão. E fala que Deus tem um plano para o Elão, que é o Irã. Vocês que leram William Sears sabem disso aqui, ó, do cálculo matemático, da profecia de Daniel, na qual fala da destruição do templo e da reconstrução do templo. Então ele fala assim numa das profecias: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia para ungir o Santíssimo. Essa profecia também fala que o Santo dos Santos será entregue na mão dos homens. Então, essa profecia do Santo dos Santos ser entregue na mão dos homens é o assassinato de Jesus Cristo. 70 semanas vezes 7 dá 490 dias, 490 anos. Essa data aqui tem a ver com o Ético de Artaxerxes, que quando você subtrai essa fórmula, vai chegar à idade de Cristo. Essa mesma matemática foi aplicada para
a expressão 2.300 tardes e manhãs. Então fala, depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que seja entregue santuário e exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então a primeira profecia fala da vinda de Cristo e do sacrifício dele. A segunda fala que o próprio Criador viria e ele iria restabelecer a justiça. Então, quando você pega o mesmo cálculo, a gente vai chegar no ano de 1844, que é a Pérsia. E como é que a Pérsia era chamada antigamente? Elão. Aqui é Isaías 11. Fala sobre a restauração de Israel e menciona Elão como parte de sua restauração. Está aqui. Tá vendo? É o Isaías que está falando isso. Na profecia de Daniel. Quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente percebe que a profecia de Zoroastro fala de 1.000 a 1.500 anos para a volta de Deus. E depois 3.000 anos para a volta, quer dizer, para a vinda de Jesus, depois 3.000 anos para a volta de Bahá'u'lláh. Entre Cristo e Maomé vieram 570 anos. E há uma profecia do Apocalipse que fala de 42 meses do Cordeiro. Que quando você converte dias, meses, dias, dá 1.260 anos. E 1.260 anos, mais a data que foi revelada, vai dar o ano 1844, que bate com a data da matemática do Antigo Testamento. Vocês vão poder... O Tratado de Artaxerxes era da reconstrução da cidade, era isso? O Édito de Artaxerxes Um era o édito na qual o édito significa uma ordem, na qual os imperadores persas utilizavam. Então, nessa época, a Esther, que era a esposa do Artaxerxes, pediu para que ele ajudasse a reconstruir o templo dos judeus lá em Jerusalém. Muitos cristãos olham essa profecia e ficam confusos, porque se o Artaxerxes mandou reconstruir o templo, como é que o templo foi destruído? Então, essa profecia, ela é uma profecia espiritual, mas que vai se cumprir depois, na época de Bahá'u'lláh, na verdade. Por isso que é confuso. Por isso que eles ficam confusos. Eles não interpretam, por isso que Cristo fala, quem tiver olhos que veja, ouvidos que ouça. Ele fala, e boca que fale, por isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, queridos, a gente precisa, como Bahá'ís, compreender esse discurso. O Mateus 24, ele vale a pena vocês lerem com calma, tá? Tudo isso aqui é um beabá. Quem leu O Ladrão da Noite, quem leu a Bíblia, leu o Corão, vai entender isso aqui de uma maneira muito tranquila, tá? Mas vamos lá. Quais foram os países que Bahá'u'lláh ele teve início da sua missão, né? Basicamente são os países que estão em guerra hoje. Bahá'u'lláh nasce no Irã. Ele recebe a mensagem divina que Mirza Hussein Ali é a personificação da glória de Deus, que ele vai declarar sua missão no Iraque e que ele vai se arrastar até o Império Otomano, que ele vai passar pela terra da Síria, vai passar pelo Iraque, Síria, vai passar pelo Turcomenistão, depois vai chegar à Turquia e vai passar pelo Mediterrâneo, depois vai passar pelo Egito e vai chegar na terra que era a Síria, mais tarde seria a Terra Santa de Israel. Então, basicamente, nós todos, a humanidade, estamos sendo chamados para olhar para o Oriente Médio. Hoje, os olhos do mundo estão voltados para a Terra Santa, estão começando a compreender um pouquinho do que está acontecendo, mas eles ainda não conseguem identificar o autor dos eventos, na qual é a revelação do Bab de Bahá'u'lláh. Quando ele está nesses lugares, na Turquia como Israel, ele convoca os reis da terra naquela condição. Vocês sabem disso? Sabem disso, que Bahá'u'lláh sofreu. A vida de Bahá'u'lláh e os eventos do mundo. Advertências aos reis e governantes do mundo coletivamente. Ó reis da terra, já veio aquele que é o Senhor soberano de todos. O reino é de Deus, o onipotente protetor, o que subsiste por si próprio. A ninguém adoreis senão a Deus, e com o coração radiante erguei a face ao Senhor, Senhor de todos os nomes. Esta é uma revelação com a qual nenhuma de vossas possessões jamais será comparável. Pudesseis apenas saber isto. Esses dois poderes aqui representam a Europa. Os maiores poderes que tinha. Ó Rei de Paris,
Dize ao padre que não mais toque os sinos. Por Deus o verdadeiro. Dize, ele, o incondicionado, já veio nas nuvens da luz para despertar todas as coisas criadas com as brisas de seu nome, o mais misericordioso, unificar o mundo e reunir todos os homens em torno dessa mesa que ele fez descer dos céus. Cuida-te em não negares os favores de Deus, que têm sido derramados sobre ti. Melhor é isso para ti do que tudo que possuis, pois o que é teu perecerá, enquanto o que é de Deus permanecerá. Então, vocês sabem em que condição Bahá'u'lláh estava quando ele escreveu essas epístolas? Ele estava como um vassalo, um prisioneiro. E vocês sabem que Bahá'u'lláh ele foi prisionado pelo governo persa. O governo persa, por sua vez, era subserviente ao governo turco. E o governo turco era subserviente àquilo que a gente chamava de Rússia antigamente. Sou aquele a quem a língua de Isaías exaltou. Sou aquele cujo nome tanto a Tora como o Evangelho se adornaram. Bem-aventurado o rei cuja soberania não o impediu de ser soberano e que de coração se volveu para Deus. Ele, em verdade, é incluído no número dos que atingiram o que Deus, o poderoso, o onisciente, ordenou. Isaías, várias a respeito da glória. Castigarei o mundo por causa da maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor de sua ira. Quais são as terras que estão agora sofrendo com a ira de Deus? Gaza, Jordânia, Egito, Síria, Irã, Iraque. E o que fala Deus a respeito do Irã agora? A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão. E o Irã era o antigo Elão. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca do Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco do Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre o Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei para todos esses ventos. Não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos, e diante dos que procuram sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor de minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que os tenha consumido. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali rei e príncipes, diz o Senhor. E acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei do cativeiro a Elão, diz o Senhor. Vocês conseguem perceber nessa profecia a revelação de Bahá'u'lláh e o que aconteceu com os pioneiros Bahá'ís? Bahá'u'lláh fala que o Irã será a inveja do mundo. Mas que Deus vai fazer isso nos últimos dias, ele vai arrumar todo o Elão. Então, quando a gente pega no Kitab Yaqdas, quando Bahá'u'lláh fala de Tá, ele fala que nada te entristeças, ó terra de Tá. Quem é a terra de Tá? Tá é a letra T, no alfabeto persa, que se refere a Terã. Isso é Bahá'u'lláh falando que nada te entristeça, Tá. Pois Deus te escolheu como uma fonte de júbilo para toda a humanidade. Ele, se for a sua vontade, te haverá de abençoar o trono com alguém que governará com justiça, que reunirá o rebanho de Deus que os lobos dispersaram. Tal governante com júbilo e contentamento se envolverá o povo de Bahá e lhe concederá os seus favores. Então, quando você pega essa epístola que está aqui, esse texto de Jeremias, ele confirma tudo que está aqui. Ele fala: em breve o estado das coisas do teu seio mudará.
as rédeas do poder cairão nas mãos do povo. No Kitab Yakdas. Aqui, ó. Isso aqui é Bahá'u'lláh falando naquele livro compilado chamado Kitab Yakdas, 1183, que confirma que as palavras de Jeremias estão em andamento. E aqui está o lugar de descanso de Bahá'u'lláh, que na qual fala Isaías: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será com a bandeira para os povos, e seu lugar de descanso será glorioso. Israel é a terra do povo prometido, que são os judeus. É a terra na qual nasceu Jesus, por isso que os cristãos amam. É a terra prometida pelo Alcorão, através de Maomé, Muhammad. E a terra na qual a Casa Universal de Justiça, que é o Convênio de Deus, está estabelecido, o Convênio de Bahá'u'lláh. E ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Erguerá uma bandeira para as nações. Ó, a Casa Universal de Justiça. Ó, o Santuário do Bar, que lindo que é. Monte Carmelo. O que fala do Monte Carmelo, né? Venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha que lindo que é, né? Quando está falando essas coisas. Olha que lindo que é. Que místico que é. A promessa de Bahá'u'lláh sobre aquele que é objeto da sua revelação. Bem-aventurado quem se associa a todos os homens em espírito de perfeita bondade e amor. Bahá'u'lláh. Muito obrigado. Eu queria parabenizar o Amir pela brilhante apresentação. É claro que esses textos, eles apenas focam como uma lanterna, né, sobre todos esses assuntos, e realmente isso aí nos instiga a nós procurarmos, a estudar e a nos aprofundar mais sobre todas essas profecias que estão acontecendo à luz dos nossos olhos e que muitas das vezes a gente não compreende. O livro Ladrão na Noite, eu recomendo. Acho que muitos dos amigos já leram esse livro, mas vale a pena dar uma refrescada, né? Reler o livro, porque o livro é um livro muito interessante e bastante valioso para entender muito do que você apresentou aí, Amir. Com certeza. Enfim, alguns aspectos, pelo menos no que se refere a profecias, o Velho Testamento e o Novo Testamento, etc. É muito, muito útil esse livro. Eu estou relendo esse livro agora, eu estou redescobrindo e me reencantando. Deus, quando ele avisou que nunca deixaria o homem sem guia espiritual, ele assim o fez. Então, de épocas em épocas, ele envia o seu verbo para nos guiar. E está aí, ele ressaltou em vários pontos na Bíblia que mostram isso, o que ele fala. Ele informa tudo o que vai acontecer. Então, a revelação progressiva mostra que todos os presentes que Deus nos enviou, de épocas em épocas, são elos de uma só corrente. E eles vêm com um remédio para aquele determinado tempo, para aquela determinada época, e que não existe melhor nem pior, que todos retêm o conhecimento inato do verbo do Senhor. Então, Bahá'u'lláh mostra que todos nós somos filhos de um único Deus, somos todos irmãos e devemos nos unir em torno do Senhor. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Então quem é Bahá'u'lláh? É o Pai Celestial, personificado em Mirza Hussein Ali. Só estudar as Escrituras. O Irã é o trono de Deus. Israel é o trono da justiça divina. Bahá'u'lláh nasceu no Irã, onde que ele estabeleceu sua vida como prisioneiro? Naquilo que nós chamamos hoje de Terra Santa. Por isso que Lucas fala, vigiai, pois ele virá na hora que menos estáis atento. Quer dizer, o pessoal fala para mim assim, aonde está o novo céu, a nova terra que vocês tanto falam? Fala, está no seu pulso, está na sua casa, está na sua saúde, está diante de vocês. Se vocês não perceberam isso ainda, quando a Bíblia fala que naquele dia a ciência de Deus estaria espalhada por toda a terra, a palavra de Deus seria revelada como relâmpago. Nós não estamos aqui se comunicando no relâmpago agora?
todos nós. O que é energia elétrica, não é relâmpago? No Alcorão, Maomé fala assim: aquele é o dia na qual um homem conversará com outro homem do outro lado do mundo. O Zoroastro fala assim: o dia do Rei dos Reis será tal como um homem pudesse voar como os pássaros, andar nas carroças em cavalos, e tocar na parede da caverna e acender a arandela sem vela. Isso é Zoroastro fala. Uma Bahá'í perguntou para o guardião assim, o guardião Sheikh Effendi. O guardião falou assim: você acha que a entrada em tropas vai acontecer por causa dos Bahá'ís? E aí essa Bahá'í falou: claro. Daí o guardião falou: não. Ela falou: como que não? Por que nós estamos abrindo assembleias, educando as crianças, ajudando o próximo? Aí o guardião respondeu: essa é uma oportunidade para vocês. Mas a causa de Deus, a entrada vai acontecer por causa do sofrimento da humanidade. Por isso que é chamado Tempo das Dores, que é o nascimento de uma nova civilização. A humanidade está se vendo forçada a se unir. Ela não está aceitando. Mas as calamidades é para essa função, é para unificar a humanidade.